Olá, querida alma desperta, seja muito bem-vindo. Esse é o meu primeiro vídeo aqui na plataforma, eu nunca postei nenhum vídeo antes, então eu espero que esse vídeo chegue para quem ressoar, para quem tiver que chegar, para quem tiver que me ouvir. Esse vídeo é um chamado que eu já estava sentindo há um tempo, mas me faltou uma certa coragem de gravar e de postar aqui, mas esse dia chegou, eu me sinto pronta para trazer um pouquinho do meu relato e da minha experiência com o despertar da consciência. Então deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Bárbara, eu estou com 27 anos, esse vídeo está sendo gravado no ano de 2025 e o objetivo dele é contar um pouquinho da minha trajetória com o universo da expansão da consciência, com o despertar espiritual e atingir pessoas que estejam passando por esse processo ou que também já passaram assim como eu, porque é um processo contínuo, eterno, não tem fim, mas que se conectem com esse tipo de conteúdo e queiram aí trocar, compartilhar, dividir essa experiência com outras pessoas que também vivenciam, porque a gente sabe que qualquer processo de cura, de limpeza, de despertar a nível psíquico ou espiritual é uma jornada muito individual, é muito única. Então, às vezes, a gente tentar compartilhar com um amigo mais próximo ou até mesmo com um familiar pode soar estranho. A gente pode pensar que a pessoa não vai compreender o que você está vivendo e a gente fica um pouco deslocado porque é uma experiência realmente muito individual e solitária. Para começar o meu relato, eu vou voltar na linha do tempo e começar lá na minha infância, mas eu prometo que vai ser bem rapidinho. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive um questionamento muito grande sobre a vida. Eu gosto muito de olhar para o céu. E desde que eu era criança, eu olhava para o céu, via a lua, as estrelas, e eu pensava, existe uma imensidão lá fora que a gente não conhece. E o simples fato de olhar para o céu me mostrava que existia muita coisa lá fora no universo que a gente desconhecia, que era muito maior do que a gente e que escondia alguns mistérios, alguns segredos. Então, esse meu observar para o céu me trazia muito questionamento de por que eu existo, o que eu estou fazendo aqui, da onde a gente veio, para onde a gente vai, por que eu estou aqui? E esses questionamentos são muito filosóficos e muito profundos para uma criança. Mas eu me recordo que desde pequenininha eu já tinha esse tipo de pensamento. E isso tudo me fazia questionar e ir de frente contra as concepções religiosas, o senso comum. Porque como eu era muito questionadora sobre a vida, muitas das respostas que a gente tem através das religiões não me convenciam. Isso para uma criança é um pensamento já bastante revolucionário. Então, eu basicamente não me encontrava e não aceitava as respostas do senso comum religioso. O tempo passou, eu cheguei na adolescência e nesse momento da minha adolescência, esses questionamentos ainda eram muito fortes e eu comecei a pesquisar. Então eu comecei a estudar muito sobre as religiões em volta do mundo, porque eu queria me encontrar. Eu queria dar um nome àquilo que eu era. Eu queria fazer parte e pertencer a algum grupo. E até aquele momento eu ainda não tinha encontrado. Então eu comecei a pesquisar, a estudar, a ler, mas mesmo assim eu não me encontrava em nenhum lugar, em nenhuma religião. Talvez por uma imaturidade de conhecimento emocional, eu não compreendi ainda algum lugar ali que eu pudesse me encaixar. De todo modo, eu ainda me sentia num grande limbo espiritual. E foi quando eu comecei a me tornar muito cética e racional, porque todas as minhas dúvidas eu encontrava através da ciência. A ciência me respondia as minhas dúvidas. Então eu fui aceitando a ciência como uma única referência e me tornei muito cética e muito racional. E assim eu vivi durante alguns bons anos da minha vida. Até que, passando mais um pouquinho na linha do tempo, especificamente no ano de 2019 e 2020, nessa transição de anos, eu passei por algumas transformações na minha vida, alguns finais de ciclo e logo depois também veio a pandemia mundial
E todos esses movimentos da minha vida que eu vivenciei na época me trouxeram um vazio existencial muito grande. Eu passei por um término muito longo. Eu terminei a minha faculdade, que na época eu cursava pedagogia, e eu também deixei de morar sozinha e voltei a morar na casa da minha mãe. E todos esses processos são um fim de ciclos, e fim de ciclos que fizeram parte da minha vida durante bastante tempo. Então eu romper com esses 3 pilares que fizeram parte da minha vida durante bastante tempo, era como se a minha vida não existisse mais. Eu não tinha mais a independência e a autonomia de morar sozinha, eu não tinha mais aquela pessoa de referência, de acolhimento que eu tinha no relacionamento, e eu também não tinha mais o meu estudo, a minha faculdade que movimentava a minha vida. E me vi em um vazio existencial, sem propósito. E para completar, também explodiu a pandemia mundial, trazendo aí um momento de grande reflexão para toda a humanidade, que só intensificou essa confusão emocional que eu comecei a viver. E eu me lembro que nessa época eu acordava e não tinha motivo para levantar da cama. Eu não tinha razão, propósito para existir. E eu estava muito confusa, muito perdida, sem nenhum tipo de autoconhecimento, sem saber o que eu queria ser. E eu me lembro de um momento bem específico que, em um desses dias de vazio emocional e existencial, eu fui no quintal da minha casa e tinha um raio de sol, bem de leve, e eu fiquei nesse raio de sol sentindo o sol. E nesse momento, era como se todas as minhas dúvidas e os meus medos tivessem se dissipado. Eu senti realmente uma energia de acolhimento, de felicidade. Era como se eu estivesse sentindo realmente a presença de algo divino. E foi ali que eu senti um movimento diferente dentro de mim, que eu nunca tinha sentido antes, nesse raio de sol. Mas isso só foi um momento muito bonito que eu vivi, que eu quis trazer aqui como relato. Porque através de toda essa confusão emocional que eu vivi nessa época, eu comecei o meu primeiro despertar espiritual. Foi quando eu comecei a voltar a estudar e pesquisar sobre todas as minhas inquietudes que eu tinha lá desde a infância, da adolescência. E foi quando eu encontrei o canal da Gabi Staff. Para quem não conhece, pode pesquisar. E ela foi um portal, uma chave para minha vida. Ela é uma inspiração até hoje, muito grande, e eu sou muito grata a tudo que ela serviu como autoconhecimento e como espiritualidade, porque foi através dela que eu tive todas as minhas respostas. Ela foi me abrindo portas e portas, camadas e camadas, gradativamente com o passar do tempo, mas que me permitiram me sentir conectada a alguém que vivenciava a mesma coisa que eu, que sentia as mesmas coisas que eu, e ao mesmo tempo uma pessoa que me guiou nesse caminho para sair dessa confusão. Então, ao mesmo tempo que eu me sentia pertencente, acolhida e identificada, eu também consegui encontrar o caminho desse labirinto para encontrar a luz. E ali era só o princípio de grandes mudanças que eu iria vivenciar ainda ao longo dos anos. Só que no meio disso tudo, desse primeiro despertar espiritual, eu comecei a entender a espiritualidade, eu comecei a entender que existia mais da vida além dessa realidade, além desse mundo material, e que realmente as minhas intuições, os meus questionamentos de olhar para o céu e pensar que existia algo maior lá fora que a gente desconhecia, era real, que existem outras dimensões que nos interferem, que nos guiam, que nos auxiliam, para além dessa realidade física da matéria. Então eu também comecei a desenvolver a fé, a crer nesse invisível, nesse divino. Só que eu ainda não tinha integrado a espiritualidade na minha vida. Eu acreditava, mas eu ainda não vivia com intencionalidade e não conseguia aplicar isso de forma prática na minha vida. Mas eu ainda era inconsciente dessa parte. Pulando mais um pouquinho linha de tempo, chego no ano de 2023, bem recente, que no finalzinho dele eu tive um encontro de almas com uma pessoa muito especial para mim. E através desse encontro de almas, a minha vida mudou completamente. Eu sempre penso comigo mesma que existia uma Bárbara antes do primeiro despertar espiritual e uma depois. E agora existe uma outra Bárbara depois do segundo despertar espiritual. Então eu fui despertando em camadas.
E esse segundo despertar espiritual veio de forma muito avassaladora, muito profunda, intensa, em que eu não tive controle. E o primeiro pilar que desmoronou na minha vida foi a área profissional. Eu, de repente, me vi questionando, infeliz e completamente confusa e perdida na minha área profissional, que até então eu não tinha problema nenhum. Como eu mencionei, eu fiz a faculdade de pedagogia, mas ela não foi um sonho, foi algo que aconteceu e eu aprendi a gostar. O meu sonho mesmo e a minha paixão e o meu amor sempre foi a área de psicologia. Mais uma vez, na faculdade, ainda em pedagogia, um aluno que era bem mais velho do que eu conversou assim comigo. Bárbara, você acha que precisa mesmo fazer a faculdade de psicologia? Ou você pode concluir a pedagogia e depois fazer pós-graduação em psicologia, mestrado, e assim conseguir se realizar e se satisfazer profissionalmente? E aquilo fez muito sentido para mim na época, porque eu não queria necessariamente clinicar ou ser terapeuta, mas eu queria trabalhar com desenvolvimento humano. E a pedagogia, ela também não deixa de ser um desenvolvimento humano. E eu aprendi a gostar da pedagogia. Só que, nesse segundo despertar espiritual, era como se o chamado para a psicologia de forma a desenvolver realmente uma prática psicoterapêutica foi ainda maior, foi ainda mais forte. E só para contextualizar também a história do rapaz que conversou comigo lá na faculdade, eu realmente concluí a faculdade de pedagogia e hoje eu estou na minha segunda pós-graduação em psicologia. Então, realmente, eu não abandonei os meus sonhos. E somada a essas diversas transformações e mudanças e insatisfações com a minha profissão, eu também passei a ter mudanças a nível psíquico e espiritual, que me fizeram começar a procurar e buscar de forma mais profunda assuntos sobre espiritualidade. Então foi quando eu aprofundei em assuntos sobre leis herméticas, metafísica. Também estudei muito sobre a questão das polaridades da energia feminina e masculina, tentando integrar essas duas energias dentro de mim e ancorar ela aqui na minha realidade física. Eu comecei a ter muitas mudanças, como sonhos vívidos, projeção astral. Eu comecei a vivenciar sincronicidades absurdas, incríveis, que eu comecei a questionar se eu estava enlouquecendo. Então, mesmo eu sendo já uma pessoa desperta e espiritualizada, eu ainda não tinha integrado a espiritualidade na minha vida, eu comecei a duvidar de tudo aquilo. E eu tenho um pezinho ali no controle, na racionalidade. Então eu comecei a anotar tudo que eu vivenciava, sonhos e sincronicidades. E essas anotações, elas me davam concretude, que o que eu estava vivendo era realmente real e não uma ilusão da minha cabeça. Então todas as minhas anotações, elas começaram a me dar concretude para que eu entendesse que o que eu estava vivendo era real e não uma ilusão da minha mente, e não uma coisa que a minha mente estava criando para se agarrar a alguma ideia. E a virada de chave do meu segundo despertar espiritual foi começar a praticar meditação. Eu entrei em um grupo de meditação da Mariana Narras, para quem quiser pesquisar o trabalho dela, é uma pessoa também que eu admiro demais. E comecei a praticar a meditação diariamente. E essas práticas meditativas, gradualmente, foram me dando cada vez mais acessos e me despertando habilidades que eu nem sabia que existia. Então eu comecei a realmente entrar em estados meditativos muito profundos, acessando a minha psique de forma simbólica, de forma arquetípica, tendo ali muitas intuições, insights, revelações da minha vida, da minha jornada. E eu também comecei a fazer projeção astral, primeiro de forma inconsciente e depois de forma consciente. E todos esses assuntos, se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar com mais profundidade depois. Eu tô falando aqui de forma breve, porque talvez algumas pessoas possam se identificar com essas revelações. E tudo isso que eu vivenciei, de um certo modo, me assustava, porque eu nunca me achei mais especial do que ninguém. Eu acho que todo mundo tem uma missão e um propósito em diferentes níveis de consciência, mas ao mesmo tempo não é um tipo de habilidade e não é um tipo de vivência que você encontra em todas as pessoas, que você consegue conversar com todas as pessoas. Então eu ficava, ao mesmo tempo que eu conseguia acessar uma clareza, eu também tinha um pouco de travas do meu próprio eu humano. A minha mente humana, ainda ali na racionalidade, queria entender e muitas vezes questionava. Mas isso tudo também foi passando com o tempo
com as minhas anotações, como eu disse, eu fui ganhando concretude de que o que eu estava vivendo era realmente uma expansão de consciência, uma expansão espiritual. E fui, aos poucos, abrindo mão do controle e ganhando fluidez com a vida. E é muito interessante quando você ganha essa fluidez com a vida, porque a engrenagem da sua vida começa a rodar. E as coisas vão surgindo de forma que você não força. E é muito incrível, é muito libertador passar por tudo isso. Porque você olha para trás, ainda mais eu, que comecei a anotar tudo, e você vê uma lógica, você vê uma coerência, você vê uma evolução. Além de você conseguir colocar isso de forma física, vivências psíquicas, emocionais e espirituais no plano físico. Então você começa a perceber que naquele dia, naquela hora, você acessou aquela intuição. E não foi uma ilusão, foi real. Outra coisa que eu também tive durante o meu processo de despertar de consciência, principalmente na segunda vez, foi catarse. Para quem não sabe o que é catarse, é um processo de limpeza e de purificação que reflete no seu corpo físico. E as minhas catarses, elas vinham como choro. E eram muito repentinas, eu não tinha controle. Eu sentia que ela estava chegando, mas eu não sabia o porquê. E aí eu também comecei a filmar esse meu processo de catarse, porque eu sentia que ia chegar e eu começava a me filmar, porque também era uma forma de eu conseguir me visualizar vivendo aquela experiência, porque como eu não sabia da onde eu estava vendo aquele choro, por quê, e eram choros muito intensos, muito profundos, eu sabia que eu estava limpando alguma coisa, mas eu não sabia o que, e eu precisava me visualizar vivendo aquilo, para eu ver que eu não estava enlouquecendo, porque para quem passa por esse tipo de processo, sabe o quanto é desafiador. Mas enfim, eu acho que eu consegui resumir bem tudo que eu vivi ao longo dos meus processos de despertar de consciência. Tudo isso é de forma muito resumida e não é rápido e muito menos linear, porque a jornada de despertar de consciência, como eu disse, ela é eterna. Você está sempre conhecendo aspectos de você e da sua alma de forma mais profunda, mas você flutua muito. Como eu disse, tem momentos que a gente acha que está enlouquecendo, que questiona tudo, e daqui a pouco a gente se entrega para esse fluxo da vida. Até que chega um momento que você realmente não duvida mais, que você aceita e você entrega inclusive as suas dúvidas. Eu espero e desejo que esse vídeo tenha chegado para pessoas que precisam ouvir o meu relato, que se identifiquem e dizer que você não está sozinho. Essa é uma jornada bem solitária, que às vezes a gente não consegue compreender enquanto está vivendo, mas ela é libertadora. Eu tenho o objetivo de trazer mais vídeos falando sobre mais assuntos, sobre autoconhecimento e espiritualidade, e espero encontrar você aqui de novo em outro momento. Um beijo para quem assistiu, me ouviu até aqui e até a próxima.